nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Essa é uma mensagem do nosso querido André Luiz, que nos convida nesse instante a orarmos. Jesus, mestre amigo, com os corações agradecidos, te damos graças a Deus pela oportunidade do estudo, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, que possamos sair daqui na noite de hoje, alimentados pelo teu amor sereno, bondoso e amoroso. Obrigada, Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos. Que a tua presença amiga continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Luiz Alberto, vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Vai usar, não? Deixa aí. Tá, Tá aqui lá o problema? Não vai localizar, tirar o microfone e botar aí para você. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Feliz por retornar, substituindo o professor. Não sei se é a altura, mas vamos tentar. O Livro dos Espíritos, nós estamos vendo as questões relativas a mundos transitórios. Aí eu coloquei aqui no celular, fiz umas pesquisas, e aí nós vamos dar uma pequena recordada, que o Islande já deve ter falado aqui, uma pequena recordada sobre esse assunto, né? Sobre mundos transitórios. Então, o que nós achamos? São locais intermediários, planetas ou regiões espirituais sem vida material densa, ou seja, essa vida material que nós temos aqui, lá nesses mundos, não existem. Usados como estações ou pontos de repouso para espíritos errantes, ou seja, lugares de repouso para espíritos que não estão encarnados. Espírito errante é quem não está encarnado, é isso? Certo? Bora. São mundos de descanso e aprendizado, com paisagens formadas pelo pensamento, onde espíritos imperfeitos se reúnem para se instruir e preparar para estágios mais avançados. Aí eu pergunto para vocês, podemos afirmar que a Lua é um mundo transitório? Sim ou não? Sim ou não? Só 2 até agora. A Lua é um mundo transitório? A Lua, né? A Rua. Aí ele fala assim, a Terra já foi um mundo transitório em sua formação e pode ser um exemplo segundo a perspectiva espírita. Ou seja, antes de nós, os homens, a humanidade, estar aqui encarnada, junto com os animais, junto com os vegetais, toda essa vida que existe aqui, a Terra era um mundo transitório, era um mundo de descanso, um mundo de repouso, um mundo de passagem. O pessoal passa uns tempos lá, descansa
vai seguir a vida em alguma coisa de acordo com as determinações dos benfeitores que cuidam deles. Alguém vai dizer, ó, meu irmão, chegou a hora de você deixar aqui esse mundo transitório e ir para tal lugar. Ou você vai reencarnar, ou vai viver em tal lugar. Porque nós sempre temos alguém que sabe mais do que nós e que nos orienta e que manda mais do que a gente. Certo? Nós não temos nossos anjos da guarda, não temos nossos mentores. Todo mundo tem, nos planos espirituais, nos mundos transitórios também tem. Nenhum espírito é dono do seu nariz. Sempre tem alguém que vai orientar para o bem, para ajudar ele a evoluir mais rápido. Porque se a gente ficar por conta da gente, a gente não sai do lugar. Eu penso assim. Sempre temos que ter alguém, talvez até dando uma puxada de orelha de vez em quando. Ó, bichão, não é aí não é por aí não, é por aqui. Certo, gente? Então aqui, ó, repetindo mais um pouquinho aqui. Função, servem como postos ou ilhas para espíritos em erraticidade, ou seja, entre encarnações. Natureza, superfície estéril para seres corpóreos, ou seja, é estéril, lá não tem vida. Essa vida que a gente conhece aqui, vegetal, animal, bactéria, vírus, plantas, não tem, né? Mas habitada por espíritos com vida e percepções apropriadas ao meio. Ou seja, quem está lá tem a percepção de como é aquilo lá. O propósito dos mundos transitórios permitem o descanso, a recuperação e o progresso dos espíritos, que se preparam para uma nova vida ou para ir a mundos melhores. Como eu disse aquela hora. Então chega uma hora que eles falam, ó, bichão, você, seu tempo aqui já deu, já cumpriu o que tinha que cumprir, agora você vai para tal lugar. O tal lugar é mais apropriado e indicado para você na condição que você está. Certo, gente? Isso aqui é importante, ó. Evolução. São temporários, sua condição muda com o tempo, podendo se tornar mundos de provas e expiações como a Terra, ou mundos mais felizes, dependendo de sua evolução cósmica e material. Gente, então, não é só o planeta Terra que, não é só os humanos, os vegetais, os animais desse planeta aqui que evoluem. O planeta Terra também evolui. Todos os planetas também evoluem. A gente às vezes não tem a noção de como é que é a evolução deles, mas eles evoluem. Eles não são estáticos. E o homem é um dos, por exemplo, no planeta Terra, o homem é um daqueles que ajuda nessa evolução e muitas vezes coloca o pé pelas mãos fazendo a destruição da natureza, na destruição dos recursos, porque devido à inferioridade que a gente tem. Mas o homem participa, é um coparticipante da evolução do planeta Terra. Certo, gente? Olá, você ia falar alguma coisa, eu não te dei atenção. Quem quiser saber, a partir do momento que começa a vida no planeta Terra, tem que ler Evolução em Dois Mundos. Certo? Tem que ler. Começa lá, protoplasma, os vírus, depois vírus vira, como é que é? Começa com os vírus, que são seres mais primitivos nossos, né? Depois vira uma bactéria, depois vira alga, e depois vai virando um macaquinho e tal, até chegar na gente. É só ler Evolução em Dois Mundos, que tem tudo mastigado lá, viu, gente? Mastigado. Só que é um mastigado que a gente não entende, né? É um mastigado que precisaria de ser... Você sabe por quê, gente? Evolução em Dois Mundos não é livro para ler.
Evolução em Dois Mundos é um livro para estudar e de preferência 2, 3 ou 4 ali em volta, cada um falando uma coisa, cada um dando um pitaco, cada um dando a sua contribuição, para quê? Para entender. Porque tem muitos nomes, tem muitas coisas que não é da nossa alçada, porque a gente não tem a cultura para aquilo, né? Ele fala em zoófito, zoobio, não sei das quantas, uns nomes assim que você... Inclusive, existe um livro para explicar a Evolução em Dois Mundos, é o Elucidário. Se alguém procurar Elucidário, eu não sei o nome dele completo, mas é um livro que o cara escreveu, um livro só para explicar os termos que tem dentro da Evolução em Dois Mundos. Ou seja, um livro para explicar um livro. Certo? Então pronto, agora vamos seguir aqui onde o Islândia deixou para nós, né? Aí a pergunta, é no C, né? É no E? Mas vamos ler o C, vamos? Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Kardec perguntou. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que vocês chamam de belezas naturais. Gente, beleza depende de ponto de vista. Depende do modo que você enxerga alguma coisa. Para algumas pessoas é bonito um cara saradão, todo troncudo, né, cheio de musculatura, e eu já vi uma mulher falou, rapaz, homem desse jeito eu não gosto. Ou seja, não é belo para ela. Para algumas é. Então, tem gosto para tudo nesse mundo, certo? Então, essa beleza, gente, também ela tem muito a ver com as nossas múltiplas reencarnações, com os locais aonde a gente viveu, né? Com o jeito que nós fomos formados, essa consciência que nós temos hoje. Então, tudo isso influencia no que nós temos de belo. Às vezes, a gente vê isso através da arte, né? Quem olha o Picasso fala que aquilo ali não é bonito, mas tem gente que acha que é bonito e paga caro, milhões, para ter um quadro daquele. O outro gosta do Rembrandt, o outro gosta do, né? Gosto. Vocês já viram o livro da Tarsila do Amaral, as pinturas de Tarsila do Amaral? É uma das consideradas as maiores pintoras brasileiras. Vai ver, você fala assim, mas isso aqui não é bonito, mas... né? Eu gosto muito, aí quem quiser saber quem é, eu gosto muito do Caravaggio, viu, gente? Põe lá no Google, vai ver. O Caravaggio, ele faz umas pinturas de Jesus, umas pinturas assim, que realmente é diferenciado o Caravaggio. Vamos lá. Sendo transitório o estado desse mundo, nossa Terra algum dia será um deles, ela já foi. Então Allan Kardec pensou que ele ia voltar. Na realidade, ele já foi. No passado, nossa Terra, antes de ter a vida, esse tipo de vida que a gente conhece, os vegetais, animais, a humanidade, esse tipo de oceano, tudo que tem aqui, ela foi um mundo transitório. Ou seja, vinham espíritos para cá, para quê? Para descansar, passar um tempo, depois seguir em frente. Em que época? Durante a sua formação. A gente sabe que Jesus começou a formação do planeta Terra 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Lá no caminho da luz, está lá que ele, uma equipe, Jesus, uma equipe de engenheiros siderais, alguns falam arquitetos siderais. O que eles fizeram? Eles pegaram uma massa informe, ou seja, sem formação adequada, definida do Sol, ajeitaram ela para ela virar o planeta que é hoje. Tiraram eu não sei se eles tiraram ou veio um pedaço depois, tem que ler lá que eu não lembro, mas a Lua também veio. Aí a Lua não foi feita por eles, ajeitada por eles para ser só para os namorados olhar e falar, meu bem, a Lua lá, né? A Lua cheia hoje e tal. A Lua foi feita porque ela funciona como um pêndulo. Não é nem pêndulo, é uma âncora. É uma âncora, eu falei bobagem, ela é uma âncora. Ela ajuda nesse movimento que a Terra faz em torno dela mesma e em torno do Sol. Tanto que a Lua, ela tem lá as rotações dela lá, mas ela, em relação à Terra, ela sempre mostra a mesma paisagem. Tudo que a gente vê na Lua, sempre foi isso aí que ela mostra. Ela não roda. Ela está sempre se mostrando para o planeta Terra do jeito que ela é.
Que a gente, do jeito que a gente consegue ver. Pois é, olha a evolução. São Jorge caiu do cavalo, né? As fases da Lua é questão da posição dela. É o Sol, é a luz do Sol, por isso que tem a minguante, a crescente, aquilo ali é a luz do Sol que está jogando. Eu não sei explicar não, mas eu sei que é isso. Mas é por causa disso. O Sol, a Terra e a Lua, eles têm umas posições que a luz do Sol é impedida de chegar na Lua, aí a Lua fica só com o aro mostrando. Quando fica aquilo ali é porque um lado iluminado, é porque o escuro é porque está tendo uma sombra. Agora, doutor, tem que procurar os astrônomos aí que eles sabem explicar. Certo, gente? Vamos lá. Nada é inútil na natureza. Essa frase aí, gente, ela simboliza muito a questão do conceito que a gente tem de Deus. A perfeição infinita, a inteligência suprema do universo. Vocês imaginam se Deus fez alguma coisa que não tem função? Para que ele fez? Não fez para nada, fez por fazer. Não estava fazendo nada mesmo, vou fazer uma coisa aqui que não serve para nada. Tudo na natureza, na vida, no universo, tudo tem função. Tudo tem função. Nada é feito, porque senão, gente, quem faz coisa à toa, nem os ricos nossos não fazem, as pessoas milionárias nossas fazem coisas, gastam o dinheiro delas à toa. Elas gastam por algum motivo, nem que seja para olhar, mas fazem. Então, né? Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu propósito, sua destinação. Olha aí. Porque senão, gente, mostra que Deus não seria inteligente fazer uma coisa que não serve para nada, né? Tudo é habitado, a vida está em toda parte. Pronto. Então na Lua tem vida, gente. Só que não é essa vida que a gente conhece aqui, mas tem vida, porque lá tem mundo transitório, lá tem espíritos vivendo por lá. Então tem vida, por tabela tem vida. Certo, gente? Assim, durante a longa série dos séculos que se passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pela camada geológica, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, ou seja, que não tinha uma forma definida, naquele árido caos onde os elementos estavam misturados, não havia ausência de vida. Seres que não tinham nem nossas necessidades, nem nossas sensações físicas, lá encontravam um refúgio. Então, ponto. Então, mesmo naquela época, a Terra está, né, a ideia que a gente tem que Terra era um turbilhão, água, vapor, água subindo, água descendo, temperatura não sei de que jeito, aquela confusão danada, tinha vida ali. Está dizendo para nós aí, ó. E foram longos períodos, né? As eras mesozoica, paleozoica, cenozoica, nozoica, um punhado de zoica, essas eras todas são milhões de anos e elas caracterizam o que estava acontecendo com o planeta Terra naqueles períodos. Então, a era paleozoica, ela tem uma característica. Os estudiosos, eles estudam ela e eles falam, tinha animais assim, as plantas eram assim, a temperatura a gente imagina que era assim, ou seja, já a mesozoica, entendeu? Eles estudam de acordo com o quê? Com o que eles encontram na natureza. Os fósseis, aqui em Davinópolis não acharam aí um fóssil aí? Num dinossauro? Né? Há algum tempo, tem o quê? Uns 2 anos já essa história, não é isso? 2, 3, 4 anos, eu não sei, mas eu sei que acharam, para todo lugar acha alguma coisa de vidas que ocorreram antes da gente estar por aqui. Seres que não tinham nem nossas necessidades, nem nossas sensações físicas, lá encontravam um refúgio. Ou seja, gente, porque os seres da natureza têm seres de todo jeito. A gente não pode ficar pensando que a natureza é só a gente. É só o humano. É só esses animais que a gente conhece. A gente não pode ficar pensando isso. Seres, deve ter aí milhões, de
seres diferentes que a gente não tem noção de como são. E ele está dizendo aí para nós, ó, que não tinham nem nossas necessidades. Quais seriam as nossas necessidades? Respirar, comer, acasalar, se proteger de frio, do calor, essas coisas todas que a gente tem, né? Nem nossas sensações físicas. Será que eles sentiam frio igual a gente sente? Sente calor igual a gente sente? Sente fome igual a gente sente? Certo? Então são outras sensações. Ele não diz quais são, mas serão outras. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Olha aí, ó. Ele é inteligente. Eu estou formando um planeta. Eu vou colocar alguns seres vivos lá. E esses seres vivos vão evoluir lá, vão crescer, vão aprender alguma coisa, vão, né? Para poder algum dia a gente levar esses seres para um outro ponto e desse outro ponto levar para outro ponto e certo, gente? Tá claro isso aí? Estou confundindo vocês não? Porque vamos lá. Quem ousaria afirmar que entre esses milhares de mundos que giram na imensidade, um dos menores, perdidos na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Aquela história de que o homem é o centro do universo, é o único que tem é o único planeta que tem gente, vida habitada, vida inteligente. Ou seja, existem bilhões de galáxias, de astros, de planetas, de não sei o que, de buracos negros. Só aqui na Terra que vai ter a humanidade. Eita, peraí. Qual então? Qual então a utilidade dos demais? Essa é uma pergunta que Kardec está fazendo para si mesmo e para nós, né? Deus os teria feito unicamente para enfeitar a nossa vista, que a gente falou agora mesmo, da lua ser aí um astro aí para os namorados, né? Suposição absurda, incompatível com a sua sabedoria que esplende em todas suas obras, e inadmissível desde que se pondere sobre a existência de todos aqueles que não podemos apreciar. Então não é porque a gente não vê que a gente não pode falar que não existe, né? Às vezes, e tem coisa, gente, que assim, a nossa inteligência, ou talvez até o nosso conhecimento é tão curtinho. A gente foi criado se falando assim, ó, existe um universo. O universo é imensurável. Não tem meio, não tem começo, não tem fim, não tem em cima, não tem embaixo e tudo. Quando a gente começa a dar umas pesquisadas por aí, a gente começa a descobrir, tem gente falando que existem 7 universos. Eu falei, rapaz, 7, eu não sei como eu chego a essas conclusões, mas o cara fala, tem 7 universos. Aí a pessoa, e são vários que falam isso. E como é feita a comunicação entre esses universos? Aí ele fala assim, é feita através do buraco de minhoca. Alguém já ouviu falar no buraco de minhoca? Buraco de minhoca é uma expressão muito simples, né, corriqueira nossa, mas que serve para definir pontos que entre os universos eles servem de passagens de seres espirituais de uma dimensão para outra, em termos de dimensão, seres espirituais de uma dimensão para outra, desse universo nosso para outro universo. Isso é o pessoal que diz, isso não é espiritismo, mas por aí o pessoal diz. Eu estou trazendo isso para mostrar para vocês que o povo que estuda, né, esse pessoal que tem a mente aí mais, que ferve mais do que a gente, são mais febris, esse pessoal, eles podem errar, não estou dizendo que isso é verdade, porque pesquisa é pesquisa, né? Pesquisa é pesquisa. Uma hora alguém vai achar alguma coisa, porque sempre tem uns mais inteligentes que os outros. Se você vê a evolução do planeta Terra, né? Antes a Terra era o centro do universo. Aí por que eles falam centro do universo? Eu estou aqui, eles não tinham nem noção do que eram as estrelas. Eles achavam que eram pontos de luz e tal, que sumia durante o dia. Aí veio um lá e falou, não, o Sol, a Terra dá uma volta em torno do Sol, né?
Aí vem o outro e fala assim, não, mas a Terra dá uma volta em torno dela. Aí é o Galileu Galilei. Antes dele, como é que chama lá o nosso amigo lá? O Copérnico, né? Aí os cientistas, povo que mais, eles vão falando, né? Igual o átomo. Quando se fez o átomo, quando alguém descobriu o átomo lá na Grécia, alguém falou, o átomo é uma porção indivisível da matéria. Tá. Ele não tem nada. Aí depois o pessoal começou a estudar, acharam, ó, tem próton, nêutron e elétron. Ah, beleza. Aí depois estudou mais um pouquinho, tem mesons, íons, sei lá, uns nomes estranhos aí, né? E aí, agora já acharam até a partícula de Deus. Tem uma partícula que o pessoal os cientistas dão o nome nela de partícula de Deus. Por quê? Porque diz que não tem jeito de chegar numa partícula menor do que ela ou diferente dela. Ela é onde eles conseguiram chegar. Não é isso? Já comprovaram também que a energia escura ocupa 98% de todo o universo. Que a espiritualidade usa a Kardec como nome de fluido cósmico universal. Os 2% é a matéria visível e tangível. E os 98% é essa energia escura. Segundo a ciência, segundo o espírito do fluido cósmico. Aqui, ó. Gluon, quarks, prótons, nêutrons, elétrons. E por aí vai. Se quiser achar mais nomes aí, as micropartículas, física quântica, aí começa a tal da física quântica, né? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que se alguém falar que entendeu o que é física quântica, significa que ele não entendeu o que é física quântica, porque diz que ninguém sabe ainda direito o que é física quântica, mas está por aí, todo mundo agora está falando nela. Vamos lá. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas suas obras, inadmissível desde que se pondere sobre a existência de todos aqueles que não podemos apreciar, ou seja, que estão tão distantes que nós não temos ainda os telescópios, a visão para enxergar o que tem por lá. Ninguém contestará que, nessa ideia de mundos ainda impróprios para a vida material e, portanto, já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, gente, ele está falando que nesses mundos transitórios tem vida, né? Ela é imprópria à vida material, mas tem seres vivos lá, ou seja, estão nos planos espirituais, certo? Se não tem vida material e ele tem vida lá, é vida nos planos espirituais. Vamos para 237. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, ele vai falar sobre o que os espíritos percebem, o que eles sentem, o que eles sentem e sobre as dores que eles sentem. Vamos lá. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma ainda tem as percepções que ela tinha em sua vida. O que seriam essas percepções? A gente pode pensar: frio, medo, calor, fome, né? Todo tipo de sensação que você... paladar, tato, essas coisas que fazem as nossas sensações, né? Sim. Então, tem a percepção? Tem. E de outras percepções que ela não tinha, porque o seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então eles têm sensações que nós não temos aqui, porque o nosso corpo impede de ter. Alguns estudiosos falam que o nosso corpo é como se ele fosse um escafandro. Você é um humano ali dentro de uma máquina, de uma roupa, que te impede de ter contato com o que está em volta, que está por fora. Impede inclusive de se colocar em prática muitas coisas que você sabe. Por quê? Por isso que eles falam assim: o espírito aprende lá na colônia como é para fazer, como não fazer, não sei o quê. Aí ele vem para cá, reencarna e faz tudo errado.
muitas das vezes eles dizem que isso tem a ver com a sensação de que a carne nossa, né, nosso organismo, ele impede ele de processar corretamente aquele conhecimento que ele tem. Certo? A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, lá no plano espiritual, o espírito mostra mais inteligência do que aqui. Então, vocês imaginam um espírito como o Einstein, né? A inteligência que ele tinha aqui, como não é lá, muito maior. Porque lá ele não tinha o envoltório de carne para impedir ele processar o conhecimento e mostrar a inteligência que ele tinha. As percepções dos conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Numa palavra, eles sabem todas as coisas? Ele está perguntando se o espírito sabe tudo, gente. O espírito sabe tudo? Né? Eu entendi isso, a pergunta dele. Vamos ver. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, se nós somos ignorantes, né, somos inferiores, nós somos ignorantes acerca de tudo. Mais ou menos. A gente sabe alguma coisa, não sabe outras e por aí vai. Por isso, gente, não é porque um espírito falou alguma coisa que a gente vai falar, é isso. Porque às vezes os espíritos falam, quando eles, por exemplo, dão uma mensagem, eles dão uma mensagem até o nível de evolução e conhecimento que ele tem. A gente não estava estudando aí algumas semanas atrás sobre a questão de identificação de quem eram os espíritos superiores, quem não eram, né? Então, através das comunicações, do que ele se expressa, das palavras, das ideias, você começa a tirar, a fazer uma ideia, uma formação de se aquele espírito que está se comunicando, se ele tem um conhecimento superior ou não. Aí a gente vê, por exemplo, a gente está estudando o livro lá, o Missionários da Luz, tem lá o Alexandre, né? Aí você vê o Alexandre falando, você fala, rapaz, isso aí é um espírito superior. Pelo menos para mim, que estou bem aqui. Mas porque o jeito dele falar, a postura dele, o que ele traz, né? A profundidade das palavras. Aí você vê o que o Emmanuel escreve nos livros, né? Nos prefácios dos livros do André Luiz, por exemplo. Você fala, esse é um espírito superior. Por quê? Porque ele escreve coisas lá que, né, só quem sabe, quem tem evolução intelectual bem avançada e moral também, consegue escrever aquilo ali. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há entraves. As percepções dos conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Numa palavra, eles sabem todas as coisas. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Beleza. Nós já vimos aqui, eu não sei se foi o Snant que trouxe para nós, que, por exemplo, o Emmanuel fala que ele, de tempos em tempos, eu não sei se é semanal, mensal, sei lá quando, ele ia num plano mais elevado estudar o Evangelho. Ou seja, mesmo o Emmanuel escrevendo aquele monte de livro que já deu origem às palavras que ele escreveu, às coisas que ele escreveu, mesmo ele sendo... Gente, não sei se vocês sabem, mas o Emmanuel ele tem uma coleção assim, tem um livro assim, 500 páginas, só de assuntos de Mateus que ele escreveu. Tem outro lado, umas 300 páginas, só de assuntos do Marcos que ele escreveu. Ou seja, temas que ele pegou, foi escrevendo, alguém juntou isso e fez um livro. Você não está entendendo. Mas o Coletânea é um livrinho assim, esse que eu estou falando é livro de grande. É grande. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos conhecem o princípio das coisas,
Vamos entender isso aí. Depende da sua elevação e de sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Gente, porque às vezes a pessoa viveu aqui na Terra, não estudou, não tinha espiritualidade, a religião dele não ligava para isso, era mais uma religião, né, material, aquela religião dogmática e tal. Então, quando ele vai para lá, ele não sabe muitas coisas. Porque ninguém ensinou para ele, ninguém falou para ele. Então, não é porque a pessoa está na espiritualidade que ele sabe as coisas. Às vezes não sabe. Tanto que nós temos notícias que nesses estudos nossos aqui, já várias notícias, nesses estudos que a gente faz nos livros, tem uma plateia que vem assistir as palestras. A palestra não, os estudos. E tem um pessoal aí que vê a turma. Não é isso? Né? O pessoal vê, a plateia. O pessoal vem estudar, eles trazem para estudar. Aí eu fico pensando, não que a gente saiba muito, mas talvez eles saibam menos que a gente, né? Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é isso que faz com que vocês nem sempre nos compreendam quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo tal como nós o compreendemos. Por assim dizer, a duração para eles anula-se e os séculos tão longos para nós não passam distante aos olhos deles e se perdem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se perdem e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então ele está dizendo aquela história que a gente fala, né? O nosso tempo aqui é uma coisa, o tempo dos espíritos é outra. E pelo que eu já estudei, já vi alguns benfeitores falando, esse tempo, a duração dele tem muito a ver com a evolução do espírito e com o tipo de vida que ele está tendo. Se ele está tendo sofrimento, se ele está sentindo dor, o tempo não passa. Agora, se ele está bem, se ele está estudando, trabalhando, né, está no meio de pessoas do bem, pessoas que estão ali já, né, fazendo coisas boas para a humanidade e para elas mesmas, então o tempo passa. Aí o tempo vai passar mais devagar, mais rápido, desculpa, vai passar mais rápido. Vai passar mais rápido. O exemplo que um estudioso deu é o seguinte: vai para a sala de médico, de um médico com problema que você não sabe direito o que é, que você está com medo e o médico demora a te atender. O tempo não passa, porque você fica ali sofrendo. E o pessoal ainda vem falando, não, eu já vi alguém morrer disso aí, né? Assim que o pessoal fala. Isso mata brincando isso aí. Aí você, né? Então, a gente quando está bem, o tempo passa mais rápido. Para um casal de namorado, o tempo passa rápido, não passa? É por aí. E se você pegar a mão e enfiar numa chapa quente, um segundo ali, se você ficar um segundo ali, é uma eternidade. Não é isso? Então é por aí. É questão de sensação e da mente da pessoa, como ela está naquele momento, de onde ela está vivendo. A mente, ela recebe as informações e aí ela vai dizer se aquele tempo está, que jeito que é aquele tempo dela. Você imagina no umbral que o sol era só um tomatinho de pendurado lá, nublado, né? Gente chorando, gente gritando, gente xingando, medo, fome, não sei o quê. Você imagina como é que é o tempo lá? Não passava. Não passava o tempo para quem está ali. Não passa, porque você fica vendo aquilo dia e noite e você não tem aquela noção do dia e da noite, você não tem nem esperança, né? Quando você tem uma esperança, você ainda fala assim, vai passar tal dia, vai acontecer uma coisa boa, mas nem esperança as pessoas têm. O André Luiz só foi atendido depois dos 8 anos dele lá, quando ele fez uma prece e falou, rapaz, não aguento mais. E quando ele fez uma prece sincera mesmo para Deus lá, e o Clarence apareceu
e falou, ó, estava só esperando essa prece. Pegou e levou. A partir daí o tempo dele começou a ser um tempo diferente. Porque ele começou a ser tratado, ele começou a trabalhar, fazer amizades, começou a vir para a crosta, e aí é outro tempo. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Terminando, né? Tá. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Do mesmo modo como aquele que enxerga bem faz uma ideia mais justa das coisas que o cego, os espíritos veem o que vocês não veem, então eles julgam diferente de vocês. Porém, novamente, isso depende da elevação de cada um. Se é um espírito superior, ele enxerga o que nós estamos vivendo aqui de um jeito. Se é um espírito inferior, ele enxerga de outro jeito. Então, quando um espírito superior vê uma situação ocorrendo, né, ele tem um entendimento e ele enxerga aquilo de acordo com o entendimento dele. Já tem um espírito inferior que às vezes quer ver o mal e ele está vendo o bem e ele fica insatisfeito, então ele está enxergando de um jeito diferente. Beleza, gente? Dá para ver mais uma aí? Então vamos. Ah, essa aí é... Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Isso aqui é uma questão que o pessoal tem aquela história, né? Como é que o pessoal sabe o que aconteceu passado? Vamos ver. Esse conhecimento é ilimitado para eles? Vamos ver. Quando nos ocupamos com ele, o passado é um presente, precisamente como tu te recordas uma coisa que te impressionou ao longo de teu exílio. Simplesmente como nós não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo é conhecido dos espíritos, sua própria criação para começar. Esse negócio de tempo, gente, eu vi a pessoa falando o seguinte: o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Agora é o que, gente? Presente? Eu acabei de falar, não acabei? Já virou passado. Agora o presente já é agora. A hora que eu fiz a pergunta já era passado. Então o pessoal, tem gente que estuda isso aí, tem uns filósofos aí que escrevem aí um arrazoado sobre essa história. É presente, é passado, é futuro. O presente é o momento, mas ele, a todo instante ele vai virando passado. E o futuro a todo instante vai virando presente. É passado. E o tempo, gente, ele é uma questão de... Esse tempo igual a gente conhece, ele é uma questão que a gente usa para medir. Mas como a gente entende o tempo, ele não é tempo. Nós medimos assim, a Terra dá um giro em volta dela, é 24 horas. Aí o pessoal definiu, isso é um dia. Então a gente põe na cabeça que é um dia, é 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, e aí vai. Mas e se a Terra não girasse, como é que iria medir? Entendeu? Então a medição do tempo também é uma coisa que é uma... Como é que se fala? Fugiu. Busca ela, fugiu. Vamos prender ela. Hein? O tempo é uma criação nossa. Eu não tenho palavras mais bonitas para falar, mas o tempo é uma criação nossa. Mas eu vou desculpar. Para compreender melhor as coisas, para fazer uma... Por exemplo, os índios, né? A gente quando assistia Faroeste lá, eu era moleque, assistia o filme de Faroeste, aí o índio falava assim, ó, tem 3 luas, né? Assim, usava a lua, lembra disso? Quem assistiu o Faroeste sabe disso. Tem 3 luas que o fulano foi não sei para onde.
Então é um jeito de dizer que tem tanto tempo. Gente, obrigado pela atenção. Isso. Segunda-feira tem mais, o professor deve sair. Tem mais não? Ah, eu estou perdido. Vai ser avisado então nas redes. Obrigado pela atenção, boa noite a todos e a todas.